Livro de Jeremias, capítulo de número 29. Título do capítulo: A Carta de Jeremias aos Cativos da Babilônia. Verso 1. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Verso 2. Depois que saíram o rei Jecônias e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém. Verso 3. Pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo. Verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Verso 5. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Verso 6. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Verso 7. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Verso 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos, que sonhais. Verso 9. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Verso 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Verso 12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Verso 13. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Verso 14. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos transportei. Verso 15. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Verso 16. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Verso 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falo-os-ei como a figos podres, que não se podem comer, de maus que são. Verso 18. E persegui-los-ei com a espada, com a fome, e com a peste, e dá-los-ei para andarem de um lado para outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Verso 19. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Verso 20. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Verso 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaias, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Verso 22.
E tomarão deles uma maldição todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo: O Senhor te faça como Zedequias, e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Verso 23. Porquanto fizeram loucura em Israel, e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer, e eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Verso 24. E a Semaías, o Neelamita, falarás, dizendo. Verso 25. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maseias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo. Verso 26. O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem obsesso, e que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Verso 27. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Verso 28. Porque por isso nos mandou dizer para a Babilônia: o cativeiro muito há de durar, de edificai casas, e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Verso 29. E lera Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Verso 30. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo. Verso 31. Manda a todos os do cativeiro, dizendo: Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Verso 32. Portanto assim diz o Senhor, eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência, ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor.